Bom dia, vamos iniciar. Os companheiros chegando. Bom dia. Então vamos iniciar os trabalhos do dia. Procurando, então, nos acalmarmos, nos sintonizarmos com as energias da nossa casa, procurando deixar agora os nossos pensamentos, as nossas preocupações do lado de fora, para que possamos estar inteiramente presentes aqui na reunião de hoje. E é com esse intuito e com esse objetivo que nós vamos nos ligando aos amigos espirituais e dirigindo os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo. Agradecendo por mais um dia, por mais uma semana passada, e por mais uma oportunidade de estarmos aqui, nesta casa, onde nos reunimos em nome de Jesus, para mais uma vez aprendermos, recebermos tantas dádivas, esclarecimentos, reconforto, nos recompormos física, espiritualmente, e juntos continuarmos a nossa caminhada. É com o coração cheio de alegria, de satisfação e de boa vontade que aqui nos unimos em pensamento, agradecendo, louvando ao Mestre e pedindo a Ele muita luz, sabedoria e compreensão, para que possamos participar mais uma vez da reunião e daqui podemos receber o que necessitamos e o que merecemos e voltarmos para os nossos lares mais fortalecidos, com mais condição de seguirmos adiante. Então, Mestre, te pedimos paz, luz, sabedoria dentro de nós, para que possamos assimilar e transformar tudo o que aqui pudemos aprender mais uma vez. Que assim seja. O tema de hoje é alguma coisa do livro Fonte Viva. Então, o Mauro vai fazer para a gente a exposição do tema. Bom dia. Isso, bom dia, sim, sair de dentro, né, aquela coisa gostosa. Afinal de contas, o sol nasceu mais uma vez para todos nós, né? E o sol como fonte de energia, fonte de calor, esse sol que abençoa e que nos dá a certeza do sempre um novo amanhã, que nos brinda hoje com um dia muito bonito, limpo, céu claro, bem de outono, né? E a gente pode observar nas estações, na natureza em si, a magnitude, o exemplo, a força de Deus, nosso Pai. Deus este que quer o nosso bem, que nos ama acima de qualquer coisa, que nos intui, que nos leva por caminhos seguros, né? Tem aquela música muito bonita, né? Segura na mão de Deus e vá. E é exatamente com esta ideia de segurar, de saber que estamos amparados por Deus, nosso Pai, que nós temos que agradecer a cada nova oportunidade bendita que a reencarnação nos oferece a cada manhã, a cada despertar, a cada abrir de olhos, porque temos mais uma chance de vencer, temos mais uma chance de corrigir
dos nossos defeitos, as nossas falhas. E todos nós temos falhas, temos defeitos. Né? O próprio mestre, certa feita, disse: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem foi daqueles que teve a coragem de jogar a pedra? A história mostra que ninguém o fez. E nós, será que se estivéssemos naquele momento, né, jogaríamos a pedra? E hoje, será que eu consigo jogar esta pedra? Não. Essa é uma resposta que, com toda certeza, podemos afirmar que não, nós não conseguiríamos jogar, porque ainda estamos num planeta onde a dor se faz necessário, onde o nosso aprendizado só vai crescendo sempre na razão direta de como eu consigo me comportar em relação àquela pessoa que está do meu lado. Aquela pessoa com quem eu compartilho o meu dia a dia, aquela pessoa com quem eu desfruto de coisas que nos traz a certeza de que seremos felizes. Como a Cida falou, nós vamos estar falando hoje a respeito de mais uma passagem, que é muito bom esse livro, Fonte Viva. Seria extremamente interessante que todos nós pudéssemos, né, ter esse livro, estudar esse livro. Ele faz também parte de outros tantos, como O Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna. É uma série de 4, 5 livros psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E são trechos do Novo e Velho Testamento, mais do Novo principalmente, e de que, através dessas pequenas palavras, o Espírito Emmanuel nos traz maiores esclarecimentos e maiores ensinamentos. Desta feita nos coube, no capítulo 28, eu achei o título muito interessante, né? Alguma coisa. Eu falei, nossa, o que será isso? Alguma coisa. Deixa eu ver que coisa que é essa, que nós vamos falar de algo, né? E ao ler, realmente, para variar, né, todo daquele que pensa que vem aqui e sabe alguma coisa, toda vez que nós somos chamados a esse trabalho, é mais uma oportunidade de estudo, é mais uma oportunidade de reflexão, para juntos podermos entender um pouquinho melhor as palavras e tirar da letra que mata o espírito que vivifica. Certo, Adri? Então, nós temos aqui no capítulo de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31, o seguinte trechinho de Jesus: não necessitam de médicos os que estão são, mas sim os que estão doentes. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele é o quê? A cura. A cura de quem? Dos são? Não. Dos doentes. E qual foi o exemplo que ele deu para nós nesse sentido? Ele esteve sempre do lado dos doentes. Não simplesmente dos doentes que aos nossos olhos mortais nós enxergávamos, mas sim também pelos doentes da alma. O Márcio quer dar continuidade ao nosso tema, por favor. Então, é isso que o nosso companheiro chegou. Nós estávamos fazendo apenas uma pequena introdução para que você começasse a fazer o trocado. Agora eu vou passar a palavra para o palestrante. Márcio, por favor. Não li, só li esse para fazer. Bom dia. Vocês já perceberam que domingo de manhã é um horário complicado, né? Bom, eu vou ler o tema então. Alguma coisa. Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim o que estão enfermos. Jesus. Então a lição do Emmanuel, que é muito, muito bacana. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não esqueça o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível a alguma atividade digna. Quem estime a prática da caridade,
Compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que a tua. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, é interessante a lição a lição é bem clara, né? Porque, falando da caridade, porque a caridade que nós praticamos de forma desinteressada aos outros, né? Praticar algum benefício, sem esperar que aquela pessoa nos dê nada de volta, ela nos auxilia muito, muito mesmo. Então o Emmanuel termina a lição ali, depois de todos esses exemplos, dizendo assim, que o Senhor, Ele não espera de nós 100% na nossa vida inteira de caridade. Ou seja, vamos viver, nós queremos resolver todos os nossos problemas, né? Então de hoje em diante eu vou me dedicar todos os dias, vou fazer tudo pelos outros. Não haveria muita lógica, porque nós temos a nossa vida, então nós temos que cumprir com a nossa vida, os nossos compromissos com a família, com os amigos. Mas ele diz assim, o Senhor não quer sacrifícios, não quer tudo de caridade, mas um pouco que se faça é um benefício imenso para nós. E a lição assim, e essa é real, né? E a lição é belíssima, porque diz para nós, se nós temos alguma coisa assim que está boa em nós, por exemplo, uma pessoa muito alegre, né? Nós temos a facilidade, estamos sempre alegres, chega, irradia alegria, faz aquelas piadas e é um auxílio tanto, né? Melhora o ambiente. Então diz, né? Dê sua alegria um pouco àquele que é muito triste, que é muito quieto, muito fechado, está sempre para baixo, de repente está passando assim, até por problemas maiores que os nossos no momento. Então é uma forma de auxílio. Você tem na sua profissão, você ensina, você ajuda, em qualquer parte que nós estamos, dentro daquilo que nós conhecemos, seja o que for, né? Tanta coisa para que nós podemos doar. Caridade não é só o alimento. O alimento é importante também, para quem precisa, claro. Mas também, assim, quantas formas de auxílio que nós podemos fazer, praticar. E isso é um benefício para nós mesmos. Porque, assim, quando nós estamos cumprindo com a nossa, vamos dizer assim, a nossa cota de compromisso, de auxílio aos outros, não é limitada, claro, podemos fazer cada vez mais. Nós só dissemos no começo para não pensar assim que é todo dia, porque aí nós acabamos deixando para trás, de lado, compromissos que nós temos com a família, né? Tem um amigo nosso que ele participava de um grupo, ele começou a participar de um grupo mediúnico, assim, e o pessoal lá tinha videntes, recebiam espíritos, aí o grupo conhecia os mentores, formaram o grupinho lá na casa de faz tempo. Aí começaram a dar muita mensagem, muita orientação, falar muita coisa, que o grupo ia ter uma missão muito importante. Foram enchendo a cabeça deles, né? Isso nosso amigo contou. Diz até que eles viam luzes nos espíritos. Não sei o que faziam lá, mas assim, na verdade não eram espíritos de luz, eram espíritos que se aproveitaram da ingenuidade deles e conseguiram se infiltrar ali no grupo. Mas assim, onde eu quero chegar?
um desses espíritos, eles estavam assim totalmente entregues àquela reunião mediúnica. O que os espíritos falavam ali era, para eles, era mensagem superior. Eles não colocavam assim discernimento, né? Não comparavam com o que eles conhecem, aprendem. Estavam ali entregues. Aí, para um, o espírito foi dizer que ele tinha feito muito mal às crianças numa outra vida e que ele precisava se recuperar nessa. E assim, falou coisas terríveis que ele havia feito, né? Que ele tinha que trabalhar muito com criança dessa vez, mas tudo que ele pudesse. Aí o rapaz ficou meio louco, né? Assim, começou a trabalhar todo dia com criança, todo dia, assim, querendo se recuperar. E assim, aí começou a deixar a família de lado, sabe, se prejudicar no trabalho. Todos os compromissos dele acabaram ficando para trás por causa daquela... E assim, na verdade eles estavam sendo enganados, né? Depois eles descobriram. Então assim, nós temos que equilibrar as coisas na nossa vida. Cumprir com os nossos compromissos, trabalhar, né? Nos divertir, que é importante. Porque se ficar só no trabalho, só no compromisso, só no centro espírita, também não traz diversão para a mente, para o cérebro, não equilibra também. Então o equilíbrio é o ponto. E esse alguma coisa que o Emmanuel fala, é aquela alguma coisa a mais que nós podemos dar para as pessoas. E isso está assim, totalmente ligado ao que nós temos a oferecer. Jesus falou naquela passagem, quantos pães tendes? Acho que a maioria conhece, né? Antes de multiplicar os pães, ele falou, quantos pães tendes? Então, existem algumas lições do Emmanuel baseado nessa passagem. Que assim, o que nós temos a oferecer? Aí sim, o Senhor multiplica. Isso que nós temos, multiplica mesmo. Mas vai da nossa boa vontade. Então, o que nós temos a essa parcela de benefício que nós fazemos ao próximo, de forma desinteressada, volta para nós. E nos dá um equilíbrio grande aqui na vida, hoje. Hoje na nossa vida já nos dá um equilíbrio bem grande naquelas partes ainda, problemas que nós estamos vivendo, que são naturais. E daí, no futuro, ainda nós colhemos os benefícios daquilo que nós fizemos de bom. E quantos pães tendes, né, a palavra de Jesus. Então nós pensamos o que nós temos a oferecer e que nós queremos oferecer, porque às vezes nós temos aquilo... Tem até uma parábola de Jesus que fala sobre isso. Estou tentando me lembrar, mas é aquela que o rapaz esconde lá os tesouros dos talentos, né? Então, às vezes nós temos talentos. O que são os talentos? Não são benefícios que Deus nos deu, são virtudes, habilidades que nós desenvolvemos com o tempo. Com esforço, com estudo, com a prática, nós desenvolvemos, porque nós somos espíritos milenares, né? Então, mesmo que nós não reencarnamos, não lembrando de tudo, aquelas aptidões estão em nós. E se não houver nenhum bloqueio por alguma razão, nós temos essas facilidades em aprender de novo. Então, assim, os nossos talentos, todos nós temos... É aquilo que nós nos esforçamos para aprender, para fazer, e está em nós, não perdemos mais. E esses são os pães que Jesus falou, né? Quais são as virtudes que nós temos? Porque também muitas vezes nós temos alguns talentos, mas nós não colocamos em prática. Nós sufocamos, ou nós começamos a usar só para nós. Não, assim, é um talento que não é benefício para ninguém. É só para nós mesmos, para o nosso interesse. Aí vem o egoísmo e acaba ficando às vezes até aquela coisa assim, perde a pureza, né? Porque Deus não está assim multiplicando esse talento, não está dando brilho. Tem outra lição ali do Paulo, lição do Emmanuel, que o Paulo fala assim, que nós somos os vasos de barro, né? Nós carregamos um tesouro em vasos de barro, que somos nós, né? Para que a excelência seja de Deus e não nossa.
Porque assim, quem dá o brilho para as coisas é Deus, é o plano superior, seja nos nossos talentos. Então, quando nós estamos, isso para qualquer coisa, quando nós estamos exercendo os talentos que nós possuímos, esse alguma coisa, né, que o Emmanuel fala, nós estamos exercendo isso de forma desinteressada, a benefício de outras pessoas, seja de uma ou de mais, seja o talento que for, porque o talento é a caridade, né, o que nós temos. Aí sim, vem o Deus, né, Jesus mesmo multiplica esses talentos e dá aquele brilho das grandes obras, das coisas que é vivendo dentro da lei. Aí nós temos esse talento nosso multiplicado, estamos doando em benefício das pessoas, estamos vivendo de acordo com a lei de Deus e equilibrando toda a nossa vida também. Porque o que nós damos, né, tem aquele outro paralelo que falam que até o Silvio estava comentando na última reunião, assim, que o que nós damos para a vida é o que nós recebemos. Então, o que nós damos, o que nós doamos, ainda o que vai de energia, de palavra, de sentimento, de matéria, o que for, ela encontra afinidade com energias iguais e volta para nós de uma certa forma, como se nós fizéssemos parte de um agrupamento, de um clube, né? Chega uma energia assim, ela encontra afins e nós fazemos parte disso, também somos beneficiados por isso. E isso seja para qualquer energia, para qualquer coisa, não só coisas boas, se a energia é boa, sutil, se a energia é mais grosseira. Então, são coisas boas ou ruins que nós fazemos, nós acabamos estando nesse meio, né, fazendo parte disso. Aí, se são coisas ruins, nós temos que dar um jeito de sair, de mudar. Mas são coisas boas, nós estamos recebendo de volta. Aí, como nós estamos assim numa vida em que nós estamos evoluindo, nós estamos também recuperando um passado de erro que nós temos e aproveitando a vida para evoluir, para crescer, para melhorar, cada um de nós. Aí são esses detalhes aí que nós temos que pensar mesmo e pôr em prática. E essa lição de hoje, assim, ela tem muito a ver conosco. Fala bem para nós, porque quem de nós que não tem talentos, né? Os exemplos do Emmanuel são fantásticos, né? Até a alegria, o talento da alegria, não precisa ter dinheiro, né? Nem tudo é o dinheiro para você. Tem o talento da alegria, tem o talento da simpatia, passa para as pessoas. Lembra daquelas que mais precisam, que às vezes a energia, né, disso é que a pessoa, você tem o talento de conciliar as pessoas, ainda mais dentro de casa, né, que é normal ter briga, tal, as coisas estão ali. Você tem o talento de conciliar as pessoas, então é um talento seu, exerça. Às vezes só a sua presença ali, né, com a energia, com tudo mais, já acalma o ambiente. Você tem o talento de ajudar as pessoas materialmente, ajude, que às vezes a pessoa precisa do que é material também. Às vezes precisa mesmo do dinheiro, aquele parente que está mais necessitado, um amigo, está precisando do dinheiro mesmo, está precisando do alimento nas casas, então nós podemos auxiliar. Aí vai diversos talentos que nós temos, né? Aquelas capacidades também que nós estudamos, que nós conhecemos. Não precisa nem ser assim estudar na escola, porque nós conhecemos de ler nos livros, de aprender. Então nós sabemos determinadas coisas. Passe adiante, ajuda, né? Passe para frente. Então todos esses talentos são importantes. Até que hora que vai, Mauro? 6 minutos. Então tá. Então nós lembramos, por exemplo, da vida do Chico Xavier, né? Que foi um exemplo assim para nós, do meio espírita, né, e para outros meios também. Esse foi assim, foi uma pessoa que se dedicou totalmente ao próximo. Ele veio com essa missão, mas ele também, assim, além do auxílio que ele fazia ao próximo, em tudo que se possa imaginar, porque muitas vezes o Chico Xavier saía sozinho por orientação do Emmanuel e ia naquelas casas lá
lá em Uberaba ou na outra cidade que ele vivia, que ele nasceu. Como é que é mesmo, você lembra? Pedro Leopoldo, agora fugiu. Pedro Leopoldo, ele ia ali visitar aquelas casas mais humildes, pessoal pobre mesmo, não tinha nem nada para comer. Ele levava um alimento, às vezes ele levava o evangelho, chegava nas casas e começava a conhecer as pessoas, né? Pessoas com problemas assim gravíssimos de saúde, de tudo que se possa imaginar, aquela pobreza assim, de faltar tudo. Ia ali, consolava, abraçava, lia o evangelho, falava. Então ele se dedicava ao máximo, né? Sozinho às vezes ia lá, os espíritos juntos, né? E conversava, e passava, e transmitia aquela energia, que é um alimento também espiritual. Então ele se doava dessa maneira, além de tudo que ele se doou em termos do bem geral, né? E Jesus, que foi o maior exemplo para nós, qual foi o exemplo que Jesus trouxe à Terra? Veio realmente apresentar a lei de Deus, o reino dos céus. Veio ensinar o caminho para nós nos libertarmos dos erros, né, que nós mesmos trazemos. E qual foi a maior lição que ele fazia? Ele dava de si, né? Ele ensinava, dentro da inteligência e do conhecimento que Jesus possui, ele ensinava as pessoas. E ensinava da maneira que as pessoas pudessem entender ainda. Para uns ele falava diretamente, a outros ele falava por parábolas, porque as pessoas não iam ter um entendimento. Então ele jogava uma historinha ali que pelo menos batesse o ponto que ele queria chegar. Mesmo que fosse uma historinha, né, uma parábola, uma historinha para criança, o que for, mas ele procurava dar de si mesmo e fazer chegar ao outro, né, a nós, o que nós precisássemos. Então ele auxiliava de todas as maneiras, com a energia dele, a cura, quantas pessoas ele curou, e até o sacrifício pessoal, para mostrar também que dá os valores corretos, a fidelidade, a missão. Então tudo isso Jesus ensinou, e Jesus passou a vida inteira se doando para nos dar o exemplo, claro, conforme ele mesmo dizia, né? Eu não vim para receber, eu vim para doar, vim para trabalhar. No final ele dá até aquele exemplo de lavar os pés dos apóstolos. Foi mesmo para mostrar o fator da caridade. Então, quanto Jesus que não precisava, Jesus não tinha assim defeitos, né? Não tinha um passado de erros como nós temos. Então ele não tinha nada assim a se reabilitar. Mas mesmo assim ele passou toda a sua vida missionário, de missão, se doando aos outros. Então nós não vamos de repente passar a nossa vida inteirinha nos doando aos outros. Nós não estamos ainda nesse patamar. Mas dentro da nossa vida, além do que nós fazemos para nós mesmos, que é importante, também nós temos assim a oportunidade daquilo que nós temos já, que nós conhecemos, que nós possuímos, um conselho, uma palavra, uma ajuda, tudo que nós falamos, aí é com cada um de nós. Cada um de nós sabe aquilo que possui para doar e percebe o momento de se poder fazer isso. Até numa profissão mesmo, né, nós temos aquela oportunidade de dar um pouquinho a mais, às vezes, aquela pessoa que mais precisa ali no nosso trabalho. Então nós estávamos comentando até ontem que havia um capítulo do Evangelho falando sobre a afabilidade e a doçura. Então nós estávamos comentando que, assim, em qualquer âmbito, né, na profissão, na família, no meio que nós estivermos, nós podemos ser rígidos, por exemplo, cumprir a regra. Então nós estamos numa reunião, vamos cumprir a regra ali, no trabalho. Então o que acontece? Tem alguém fora da regra, nós vamos, às vezes, chamar atenção, vamos ser duros, vamos ser exigentes com as pessoas,
saiu da regra, ó, você está fora. Aí nós vamos ali. Quando nós agimos assim, não é que nós estamos errados, às vezes nós precisamos, mas nós estamos exigindo que cada um cumpra a regra. Só que nós, quando chegar a nossa vez, com erros que nós possuímos, as pessoas, o outro lado, nem sempre vai ter a compreensão que nós gostaríamos, com os nossos defeitos. Então, às vezes, as pessoas também exigem de nós. E nós vivemos nesse ciclo. Somos exigentes, estamos ali cumprindo a coisa, e também a vida é exigente conosco, com os nossos defeitos. Então, nós podemos sempre pensar, às vezes, em ir um pouquinho além, né, em sermos compreensíveis, se possível. Talvez não exigir a perfeição, a regra exata do outro. Compreender um pouco com os erros dos outros e ser maleável, às vezes ser meio paternos, maternos, ser um pouco compreensíveis para nós vivermos assim de uma maneira mais branda. Porque quando chegar a nossa vez, com os nossos erros, aí o outro lado talvez seja aquelas pessoas que antipatizam conosco, que não gostam, mesmo os inimigos, obsessores, está nos livros, né? Que assim, quando nós estamos fazendo o bem, praticando a caridade, dando esse algo mais, sendo compreensíveis, até os adversários falam, poxa, até eles se modificam um pouco, porque eles veem a sinceridade das nossas atitudes. Então, até eles reconhecem, falam, não virou santo, mas a intenção é justa, porque são justos, né? Os nossos adversários são justos, essa é a palavra, e querem cumprir a regra, como nós estamos dizendo. Então, nós vamos não só cumprir a regra, vamos além, como Jesus falou, amai os vossos inimigos. É difícil, né? Mas Jesus exemplificou. Vocês querem ser cristãos, o reino dos céus? Vocês têm que ir um pouquinho além do que fazem os fariseus, que ele tomava de exemplo. Amai os vossos inimigos, porque amar só os amigos, fazer bem aos que vos fazem bem, ajudar quem te ajuda, ser bom com quem é bom, né? Amar os vossos amigos, isso aí todo mundo faz, até os criminosos, até todo mundo faz isso. Então nós temos que ir um pouquinho adiante, um pouquinho a mais, para nós sermos cristãos, porque o bem que nós estamos fazendo é sinal da nossa evolução, e é auxílio. Que a frase da lição de hoje, qual é? Vocês lembram? Alguma coisa é o título, alguma coisa vocês lembraram. Mas vocês lembram a frase tem sempre aquela frase que abre a lição, né, da Bíblia. Isso. Quem precisa de médico são os sãos, não, são os doentes, né? Não os sãos. Isso. Isso, exato. Mas quem precisa de médico são os doentes, não os sãos, né? Seja a ordem, não são sãos. Então, nessas passagens da nossa vida, quando nós encontramos aquelas pessoas mais difíceis, mais necessitadas, como nós mesmos somos em outras partes, nós somos nós não estamos sãos, né? Assim, equilibrados na lei. Só que é os que mais precisam nessa hora. Então a oportunidade nossa, às vezes, de dar um pouquinho a mais ali, ajudar um pouquinho a mais, porque aquilo lá nos dá um retorno muito grande. E nós estamos fazendo o que Deus faz conosco, né? Que faz conosco todo dia esse auxílio a mais. Vamos abrir as perguntas agora? Vamos. Então, quem tiver uma colocação, pergunta, leva aí, porque você já sabe que nós estamos meio que high-tech agora, né? Então é necessário que o microfone vá até vocês. Alguém? Então, lá, levantou a mão. Você levantou a mão, agora tem que falar. Fala oi. Tá tomando uma madeira? É interessante a gente lembrar que esse tema é apaixonante, né? Tem uma mensagem no boletim da casa, num dos boletins que foi feito, que o tema é sãos e doentes. Aliás, tem duas mensagens.
onde o Bezerra de Menezes fala que nós todos somos doentes. Se Bezerra de Menezes, que é um mentor espiritual, se diz doente, imagina a gente. Mas nós somos doentes da alma. Esse é o nosso problema, né? Essa questão é muito interessante. Nós podemos ter saúde no corpo, mas nós ainda temos muito que fazer para adquirir a saúde da alma. O mais importante nessa passagem que ele fala, né, que nós estávamos comentando, que eu me lembro que eu queria até sugerir que as pessoas lessem, embora o título do livro é muito assim, é tido meio estranhamente pelo meio espírita, chama-se O Evangelho de Chico Xavier, do Carlos Bacelli. Ele conta exatamente essa passagem aí, que o Chico, ele produzia muito mediunicamente, mas tinha vezes que ele estava muito cansado, se sentia desgastado, abatido. E na realidade, o Emmanuel chegava para ele e falava, vai se reabastecer. Aí ele ia nos lugarejos mais pobres de Pedro Leopoldo e não levava nada. Às vezes levava um pedaço de pão, ou então não levava nada. Só dele ouvir as pessoas, ele se sentia reabastecido e via que os problemas que ele tinha, os problemas pessoais dele, né, que ele teve, Chico não ficou, não teve nenhuma moleza, como diz os outros. O Chico falou que quando ele sofreu foi quando ele mais produziu mediunicamente. Ele sofria, parece que o sofrimento vinha e ele produzia mais livros. Está nesse Evangelho de Chico Xavier, porque são palavras do Chico que o Bacelli escreveu. Quanto ao Evangelho, ele diz que nós somos doentes, sim, somos doentes, né? Bezerra de Menezes fala que somos todos. E o Evangelho traz também um remédio que nós precisamos. Se há carentes de alguma coisa, de algum benefício material, existimos nós carentes de praticar o bem. Nós somos os carentes. Quando nós nos enxergarmos como os verdadeiros carentes de praticar o bem, nós vamos olhar o semelhante a quem nós estamos estendendo a mão de igual para igual. Porque na realidade é isso. E nós temos que dar graças a Deus, agradecer que existem pessoas que necessitam de alguma coisa, que há outras que podem oferecer alguma coisa e assim evoluir espiritualmente. Obrigado, Miguel. Pode. Né? Talvez em fases da vida da gente, porque a gente sempre é carente de alguma coisa e ao mesmo tempo a gente sempre pode oferecer alguma coisa, né? Então acho que a gente sempre ocupa esses dois papéis de médicos e doentes, né? Verdade. Não, lembrou bem porque essa passagem do Chico que ele ia visitar os doentes, você lembrou bem também, porque assim, a gratidão das pessoas ali é o que abastecia ele, porque era a energia pura de amor, né? Então a gratidão, assim, o contentamento da pessoa ser visitada era tanto, a pessoa agradecia e ia aquela energia. Isso. E imagina, né, várias que ele recebia, está aí. Tá no meio, né? Não, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, quem é a pessoa que se propõe a ensinar, seja o que for?
É uma pessoa que ou a vida ensinou alguma coisa, ela aprendeu na prática ou na teoria. Se você não aprende de uma maneira ou de outra, você não tem o que passar. E é aí que você se coloca como médico, no meu ponto de vista. Porque sempre que nós... de onde precisa vir a humildade? Eu sei isso, mas o que eu sei comparado ao que eu tenho de aprender é nada. É pouco, não nada, é pouco. Então, isso forma o ciclo. Seja em que nível for, seja com crianças, ensinando alfabetização, seja ensinando um pai, ensinando um conceito moral para um filho, seja o que for. Então, esse ciclo, a meu ver, vem assim. Agora, uma dúvida é, quem trabalha com educação, quem trabalha com saúde, né? Qual é o seu limiar? Assim, é muito tênue você ganhar dinheiro com isso e você fazer, se seja um dom ou uma habilidade, você praticar caridade também. Não é sempre assim, eu vou ensinar, poxa, que ela não tem para pagar, eu vou ensinar também, tá bom. Mas se eu ensinar todo mundo de graça, eu não como, porque aquela é a minha profissão. E assim médicos. Então, eu sempre eu pensei em fazer uma pergunta, né? Estava falando para o meu marido. Assim, se a gente tem pergunta, a gente faz, senão a gente ouve. Mas, assim, é certo eu responder a seguinte pergunta: quando eu sei que eu preciso cobrar ou não, vem de acordo com o meu coração, ele vai me dizer, enquanto profissional, se eu vou trabalhar, as pessoas me procuram. Como responder isso? Você quer responder? Mauro responde. Vamos pedir ajuda aos universitários. Em cima daquilo que a gente pode buscar no nosso interior, do coração, sempre praticar todo e qualquer ato com bondade, com responsabilidade desses atos. Depois tem uma na saída, peguem esse folhetinho chamado Chefia e Subalternidade. Você falou, eu saí correndo para pegar lá, né? De André Luiz. Então vou ler só um trechinho que acho que responde tudo. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas, se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. Orientar é devotar-se. Aquele que realmente ensina é aquele que mais estuda. Então, é nesta troca, liderar, né, dar ordens, mas com dedicação, respeito, confiança. Isto mostra o quê? Uma autoridade, é a autoridade moral que Jesus colocava perante os demais. Ele não colocava o poder que ele tinha, mas colocava a sua autoridade moral. Então, quando nós, muitas vezes em cargos de chefia, muitas vezes em cargos de responsabilidades, temos que tomar algumas atitudes, que essas atitudes sejam feitas sim, mas com respeito, autoridade e bondade. Né? Até Jesus, com toda a sua meiguice, né, quando foi necessário, virou e falou, hipócrita, e com todas as palavras, né, porque ele tinha esta moral para poder chamar os outros de hipócritas. Então, peguem ali esse folhetinho, que acho que é bem bacana. Ontem mesmo eu estava no trânsito, meio assim, daí nós já tínhamos pego, estava lá voando de um lado para o outro do carro, eu peguei não é à toa que estava voando, era para falar para mim. Daí eu peguei e comecei a ler, eu falei, tudo bem, né? Não sei se eu te respondi. Suas considerações finais, meu querido. Finais? Sim, lógico. Não, já está ótimo. Bom dia a todos. Eu só queria dizer também que a questão da pergunta dela também, em relação ao dinheiro, né, cobra ou não cobra, eu acho que de repente está muito focado ao dinheiro, não é só você cobrar ou não, que a caridade no sentido da... Tá. Sim.
Aham, entendi. Tá. Então tá bem. Aham. Pode falar. Eu também sou professora, então assim, eu acho que na nossa profissão, né, a caridade, embora você esteja recebendo para poder ministrar os seus conhecimentos para os seus alunos, a caridade ela começa justamente no momento em que você enxerga aquela pessoa como ser humano, no momento que você consegue mostrar para ele não só aquilo que você tem como conhecimento para transmitir. Então, eu acho que o professor que é valorizado, que é reconhecido pelo seu aluno e que deixa a sua marca registrada nele, é aquele que mostra a importância que o aluno tem como pessoa. Então, saber se ele está bem, conseguir enxergar nele por que ele está triste, chegar até ele, conversar uma palavra amiga, um sorriso, um gesto de amizade, isso vai fazer a diferença. Eu acho que a caridade está aí. Legal, então obrigado, bom dia a todos. Bom, então, após nessa bela manhã, vamos fazer mais um convite a todos presentes e procurar, né, como o companheiro falou, né, colocar em prática. E uma dessas formas de nós colocarmos em prática a caridade, a bondade, é vibrar, é orar pelas aquelas criaturas que são desprovidas da sorte, ou então estão passando por provações realmente muito pesadas, porém suficientes para a força de cada um. Então eu convido a todos aqui presentes para que possamos cerrar os nossos olhos físicos, não no sentido dogmático, mas apenas para entrar em sintonia maior com o plano, esse plano de bondade, de luz, que a todos conduz, e que neste único pensamento de força, fé, esperança e caridade, possamos abraçar a cada criatura que nesse momento se encontra num leito de dor, seja essa dor física, seja essa dor moral. Que o bálsamo de Jesus possa estar amparando e curando cada ferida do seu ser, de sua alma. A todos que nesse exato momento retornam à pátria espiritual, já cumprindo a sua jornada evolutiva no planeta, que todos sejam recebidos, abraçados e conduzidos aos locais que mais necessitam, que mais lhes forem necessários. Da mesma maneira, para aqueles que estão retornando ao corpo físico, à matéria, que todas as promessas, todas as conclusões, todas as forças e caminhos traçados no plano maior possam ser realizados com coragem, determinação e galhardia. Querido Pai, Mestre Jesus, companheiros da espiritualidade, nossos mentores e guias, nós pedimos licença de nossa parte para darmos por encerrado esta reunião pública e que daqui para frente possamos ser sempre instrumentos de Tua paz. Que assim seja. Antes de passarmos para o passe, né, vai haver agora, vai dar alguns recadinhos para vocês. Só para convidar a todos, nós vamos realizar no dia 7 de junho um chá beneficente. A gente já está vendendo os convitinhos, a renda é para ser revertida para casa e para cestas básicas, né, para aquisição das cestas básicas. E no dia 14 de junho, 15 de junho, vamos ter novamente a pintura mediúnica. Vai ser num outro local, a gente já... Do chá é dia 7, é um sábado, às 5 da tarde. E depois, no outro domingo, é a pintura mediúnica. Tá? A gente vai fixar os... Já tem?
Tá bom? Então, convidamos a todos para passar uns momentos agradáveis e, ao mesmo tempo, a gente vai estar fazendo a caridade. Tá bom? Agradecemos a todos. Tá, não está programado? Dá uma olhadinha lá. Tá marcado, Miguel? Tem sim, tem os trabalhos no domingo. Só isso. Você me encerrou. Então, vamos encerrando os trabalhos, agradecendo ao mestre, mais uma vez, essa nossa reunião, essa troca de ideias, cada um de nós reformulando os seus pensamentos, as suas convicções, e em cima disso, repensando também as nossas atitudes, né? Vamos então para os nossos lares, para o nosso trabalho, renovados, levando um pouco de tudo que viemos e recebemos nesta casa, para partilharmos com os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho e buscarmos cada dia darmos um passo à frente, no sentido da nossa evolução. Então, Pai, obrigada, que possamos estar presentes nas próximas reuniões, aos que não estiveram, que possam se sentir acolhidos, assistidos, juntos de nós, e que possamos estar aqui nas próximas semanas. Que assim seja.